Tá, perfeito. Então, boa noite a todos e bem-vindos a mais uma palestra do Convite à Física, a segunda desse semestre. É um prazer hoje ter conosco o professor Marcelo Martinelli, do IFUSP. Deixem apresentar para vocês o professor Marcelo. Então, o professor fez doutorado em Física no IFUSP, acabando em 2002. Depois disso, ele fez 2 pós-doutorados, o primeiro no IFUSP, o segundo na University of Toronto, e hoje em dia ele é professor titular do Departamento de Física Experimental. As áreas de pesquisa no qual o professor Marcelo tem desenvolvido atividades são ótica quântica, física atômica aplicada e física atômica aplicadas à informação quântica. Então, Marcelo, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Deixa acabar com minha apresentação, você pode compartilhar. E mais uma vez, obrigado por aceitar, por estar aqui conosco hoje. Rico, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer voltar aqui. E hoje, ao contrário das outras apresentações que eu fiz, sempre me deu muito prazer de mostrar um pouco da parte histórica. Pronto, temos tela. Então, sempre me deu muito prazer falar de história da física, em várias vezes que eu falei aqui nesse espaço. E também, assim, da parte do Prêmio Nobel. Mas hoje acabei caindo numa zona de conforto, ou talvez um certo desconforto. No semestre passado já tivemos a palestra do Luiz Davidovich e do Paulo sobre informação quântica e computação quântica. Vou voltar aqui um passo atrás, quero conversar com vocês sobre o teletransporte, mecânica quântica e incertezas. Pegar algumas coisinhas dos fundamentos da mecânica quântica para levar justamente à brincadeira final, o teletransporte, que estamos desenvolvendo no laboratório. Bom, isso posto, vamos lá. No século depois de Newton, você teve toda a evolução de conceitos e do método científico que culminaram justamente nessa ideia do determinismo mecanicista, como Laplace bem colocou no livro dele sobre o ensaio filosófico sobre as probabilidades. Se você tem um sistema fechado, então está um estado presente de um universo como a consequência do passado e a causa do futuro, então algum processador capaz de conhecer todas as forças que dirigem todos os corpos da natureza, todas as suas posições e todas as suas velocidades ou todos os seus momentos, ele pode saber todo o passado e todo o futuro desse sistema, desde os maiores corpos do universo ao menor átomo. O maior corpo do universo é uma pergunta que estava bem aberta à época, e mesmo o menor átomo ainda estava ordens de grandeza além do que a gente mede hoje. Mas, nesse sistema fechado, qualquer um extremamente habilidoso pode pegar e controlar tudo partindo do conhecimento de posição e velocidade. Interagindo, ele controla toda a evolução do sistema a seu bel prazer. Então, você tem um estado definido por grandezas mensuráveis. Você mede posição e velocidade, você sabe o estado do sistema, você sabe qual que é a história do universo. Por universo, entenda qualquer sistema fechado. Surgiram, porém, limites para esse determinismo mecanicista, em especial na virada do século XX, século passado já, a radiação do corpo negro de Planck, em 1900, a resposta ao problema da radiação do corpo negro, com a hipótese desesperada de Planck inserindo os quanta de luz, seguida do efeito fotoelétrico, meus desculpas, seguida da observação do efeito fotoelétrico, a observação do efeito fotoelétrico, seguida da explicação de Albert Einstein em 1905 para o efeito fotoelétrico, utilizando novamente quantas de luz, isso vai desembocar em uma nova descrição da natureza, usando a mecânica quântica. Você vai passar aí, basicamente, 3 ou 4 décadas elaborando o formalismo dessa nova teoria.
Vamos pegar um exemplo simples, vamos pegar aí um monte de bússolas, vamos deixá-las em cima da mesa, você não tem campo magnético, elas são muito pequenas, estão completamente fora de escala, de forma que elas não interagem entre si. Então você tem todos esses dipolos magnéticos. Se você coloca um campo magnético uniforme, eles vão tender ao alinhamento. No entanto, se você tiver um campo magnético não uniforme, você vai ter um gradiente de campo. Então, além do torque sobre os dipolos, você vai ter uma força resultante sobre eles, repelindo aqueles que estão com o polo sul mais próximo do polo sul desse magneto, e atraindo aqueles que estão com o polo norte mais próximo do polo sul desse magneto. Numa distribuição aleatória, você vai ter um contínuo de forças. Se você tiver isso muito pequeno, essas bússolas vão começar a se mover. Claro, são bússolas bem grandes em cima de uma mesa, mas se você usar átomos de prata, como Stern e Gerlach fizeram, em vácuo eles colocaram um forno produzindo vapor de prata, com uma fenda eles colimaram esse feixe de átomos de prata, passando por um campo magnético não uniforme, eles esperavam, a princípio, uma distribuição contínua, mas o que eles observaram foram 2 pontos brilhantes se formando na placa. Então você tem uma medida dicotômica, algo que se fôssemos dizer que é um bit, poderia ser um 0 ou um 1 aqui para o seu bit. Bom, isso aqui foi uma surpresa, e justamente foi a descoberta do fato de que os elétrons têm spin. Deram sorte que o átomo de prata tem todos os spins pareados, exceto um último elétron na última camada, que não tem ninguém para emparelhar esse spin. Então, o spin total desse átomo de prata vai ser ditado basicamente por esse remanescente elétron aí isolado, com o spin desparelhado. Bom, isso posto, podemos fazer esse experimento de Stern-Gerlach. Se vocês forem pegar os livros de mecânica quântica, por exemplo, o livro do Sakurai, ele coloca a execução desse experimento de Stern-Gerlach colocando magnetos na sequência. Ok, teoricamente é fácil. Na prática, colocar magnetos na sequência no vácuo é complicado, mas podemos fazer esse joguinho com luz. A gente pode usar quantas de energia, os fótons, e que a gente mede a polarização do fóton. Então, vamos lá, se você tem aqui uma bipolarização de um fóton inicialmente não polarizado, você tem um jogo de cara ou coroa, que quando você mede pode dar cara ou coroa com 50% de chances. Vamos pensar aqui então que você tem essa sua fonte de luz completamente não polarizada, uma luz térmica, uma lâmpada, por exemplo, preferencialmente uma lâmpada de vapor uma lâmpada de vapor pode funcionar bem. Um LED já pode ser um pouquinho mais delicado, pode até surgir uma polarização, mas uma velha lâmpada incandescente vai te gerar luz totalmente não polarizada. Se você faz uma medida, você pode ter o fóton absorvido, e essas linhas que vocês têm nesse polarizador indicam justamente a orientação do campo elétrico que é absorvida pelo meio, e a polarização perpendicular é transmitida. Bom, se a gente roda aqui o nosso polarizador em 45 graus, a descrição é a mesma. A gente só pode rodar aqui, para facilitar a nossa vida, nossa orientação dos nossos eixos, de horizontal e vertical, para mais ou menos 45 graus. Você separa uma polarização absorvida e outra transmitida. Na realidade, os nossos óculos 3D, quando vocês vão no cinema para ver um filme em 3D, eles funcionam com base em polarização. Não a polarização linear, mas polarizações circulares, uma para cada olho, dando essa noção de profundidade. Tem um ponto importante aqui, vamos pensar isso quanticamente. Você faz uma medida e isso altera o estado. Esse é um ponto que surge da mecânica quântica, nessa questão que quebra essa imagem do determinismo mecanicista. Você sempre altera esse estado quando faz uma medida. Claro, com fótons é bem evidente, você pode argumentar que não, se isso aqui é um campo eletromagnético e o campo não é quantizado, eu descrevo isso tudo
de forma clássica pelo eletromagnetismo, sem dúvida, mas se você estiver jogando um fóton por vez, a coisa muda de figura. Você mantém todas essas propriedades clássicas do eletromagnetismo, mas você começa a lidar com os eventos um a um e lidar com as probabilidades deles. Então, esse fóton incidente na polarização vertical, quando passa pelo polarizador, ele vai sair a menos 45 graus, metade das vezes. Metade das vezes ele vai ser absorvido. Essa componente vertical, você decompõe em duas, nas polarizações diagonais. Você pode fazer uma medida agora, que só transmitiria fótons na polarização horizontal, e você vai ter agora que uma fração dos seus fótons vai passar. 50% dos fótons que você tinha nesta etapa aqui. Se você faz agora a medida de forma alternada, então primeiro em 45 graus e depois na base horizontal vertical. Logo que você encontrar o primeiro polarizador, você vai simplesmente extinguir. Ele aparece bem rapidinho aqui. Não aparece mais. Isso, apareceu e sumiu. Só vai dizer que ele apareceria, mas ele não sai nada. Justamente você matou a polarização logo na primeira etapa. Claro que no segundo polarizador não vai alterar nada depois disso. Não tem fóton aí nessa saída do primeiro polarizador. E note que a única coisa que a gente mudou aí foi a ordem na qual a gente executou a medida. Então, você tem aí duas grandezas que não são compatíveis, dependendo da sequência de medida. Você vai ter 25% dos fótons saindo ou nenhum fóton saindo ao final no seu detetor. Isso está justamente por trás do princípio da incerteza, formulado por Heisenberg, e justamente o determinismo mecanicista, ele falha aí. Você não pode ter um conhecimento inicial das medidas do sistema. A medida afeta o resultado seguinte e você tem medidas que são incompatíveis. Por exemplo, posição e velocidade de uma partícula. Quem fez aí o curso de Física 5 já brincou com isso, mas como nós vimos aqui, a orientação do spin de um elétron, Stern-Gerlach, ou a polarização de um fóton, são medidas incompatíveis. Você faz as medidas na sequência, você altera o resultado conforme a sequência empregada. É o fim? A mecânica quântica é probabilística? Calma lá. Veremos mais à frente. Mas, por enquanto, temos algumas informações que, para o nosso jogo de bilhar quântico, a gente não tem conhecimento absoluto de posição e velocidade. A gente pode escolher ter a posição das bolas, a gente pode escolher ter a velocidade das bolas, ou escolher posição e velocidade de uma bola ou outra, ou podemos tomar um compromisso e imaginar aí que a gente tem uma posição e velocidade mais ou menos precisas. Então, você vai ter essa imagem, digamos aí, um pouco fluida dessas esferas aqui na nossa mesa de bilhar. Vamos, no entanto, usar o que a gente brincou com os fótons para um experimento simples de criptografia. É uma relação sutil entre informação e medida, que vai permitir o uso dessa incerteza de forma prática. Toda criptografia tem dois personagens e um terceiro intruso. Estações A e B, que tem um canal de comunicação, e um terceiro, um eavesdropper, um araponga, tentando grampear essa comunicação entre Alice e Bob. Então, para ficar mais familiar, damos nomes de Alice, Bob e Eva. Então, você tem aí, eu recomendo fortemente esse livro do Simon Singh, o livro dos códigos, que ele vai realmente do Antigo Egito até a criptografia quântica. E você tem aí a forma de criptografia de chave usando uma chave simétrica. Então, você tem Alice, que vai pegar a mensagem, usar uma chave, ela codifica como operação matemática, manda para Bob. Eva pode acessar essa informação enviada. Bob vai pegar a chave que ele tem e fazer uma operação matemática revertendo essa codificação e obtendo a mensagem no final. Eva não pode obter a informação
desde que a gente use um bloco de cifras de utilização única. Vamos pegar um exemplo simples. O que é um bloco de cifras de utilização única? Vamos pensar que você começa aqui com uma mensagem, uma frase simples aí, uns poucos caracteres para ficar fácil, o gato de Schrödinger. Você vai pegar essa chave, o gato de Schrödinger, transformar isso num código binário, ASCII, por exemplo, e você vai usar um conjunto aleatório de caracteres para somar palavra com palavra, obtendo aí uma mensagem cifrada. Então, pega um conjunto aleatório de caracteres e o resultado, fazendo essa soma módulo 2, vai ser um conjunto aleatório de caracteres. Qual é o ponto? Se Eva enviar essa mensagem para Bob, perdoem a nerdice, haverão outros eventos ao longo, a mensagem que Bob recebe é esse conjunto de caracteres aleatórios, mas ele sabe qual é essa chave, somente ele sabe qual é essa chave, e fazendo novamente essa codificação por ou exclusivo, soma módulo 2. O que é uma soma módulo 2? Se você tem 0 mais 0, dá 0. 0 mais 1 ou 1 mais 0, dá 1. 1 mais 1, dá 0. Você elimina a parte que vai 1 nesse seu código binário. Então, ele recupera a informação. Qual que é o poder desse bloco de cifras de utilização única? Somente esta chave vai dar a resposta certa. Se você pega essa mensagem trocada entre Alice e Bob e utiliza um outro conjunto de caracteres aleatório, a resposta não dá sentido nenhum. Vai ser também um conjunto de caracteres aleatórios. Isso funciona porque a chave, primeiro, é aleatória. Segundo, ela é usada apenas uma vez. Quem assistiu aquele filme lá, O Jogo da Imitação, vai ver assim, uma pequena apresentação do problema, justamente, que Alan Turing e todo o pessoal envolvido na parte de decodificar as máquinas de Enigma, usando toda a tecnologia de decodificação que os poloneses já tinham desenvolvido com as antigas bombas criptológicas que eles tinham desenvolvido e passado para os ingleses, quando viram que a situação ia cair mesmo na Polônia, você vê que repetições permitem você começar a pegar falhas e descobrir como decodificar a mensagem. Se você usa uma vez e joga fora, você está seguro. E o ponto importante também, equivalente a você não repetir, é você usar uma chave que seja do mesmo tamanho ou uma chave que seja maior do que a mensagem. Você vai usar parte da chave e guarda o resto para usar depois. Nesse caso, a segurança é absoluta. Temos alguns problemas. O primeiro, como gerar chaves aleatórias. Você tem vários métodos de fazer isso de forma pseudo-aleatória ou utilizando fenômenos físicos aleatórios para poder gerar isso. Um ruído num resistor é um bom modelo que você tem para gerar um sinal aleatório. O problema é que tem que ser usado apenas uma vez, ter o mesmo tamanho da mensagem e o ponto difícil, distribuir isso de forma segura entre as duas estações. Você precisa de um portador confiável e se alguém intercepta, você perde informação no processo. Só lembrando que May 4th was yesterday. Hoje, todo o grosso do nosso sistema de criptografia utiliza um protocolo para partilhar a chave aleatória. Basicamente, você tem uma estação que ela envia, ela pega, ela fornece a informação de qual é a chave que ela usa, utiliza uma chave assimétrica. Qual é a chave assimétrica? Você fornece um número n e para codificar, e a decodificação só pode ser feita utilizando os fatores primos de n. Esse foi a grande sacada de Rives, Shamir e Adelman,
fora descoberta antes por Ellis, Cox e Williamson, que não haviam divulgado essa mensagem porque eles trabalhavam para a segurança dos Estados Unidos. Então, eles não iam publicar, eles não podiam publicar isso e mantinham isso sob segredo de Estado. Para vocês terem uma ideia, a chave RSA 250, 250 é o tamanho da chave, o número de caracteres que ela tem, foi faturado agora, no ano passado, utilizando um monte de máquinas operando em paralelo, com algo que seria o tempo de processamento de uma única CPU, seria ela trabalhando durante 2.700 anos. Tudo bem, foi muito processamento paralelo para quebrar essa chave 250. A chave como essa aqui é a maior que se tem até o momento, e ela aparentemente é segura. Não há perspectiva de que computadores clássicos consigam quebrar essa chave. Computadores clássicos, computadores quânticos, podem resolver esse problema porque o problema de achar os fatores primos cresce exponencialmente com o tamanho da palavra que você tem, o tamanho da sua mensagem, da sua chave. Agora, quando você vai para métodos de computação quântica, como foi provado por Peter Shor, você pode ter uma decomposição eficiente usando fatores primos, usando computação quântica. Isso foi uma ameaça para os sistemas de segurança. Ele pode ser superado, no entanto, se ao invés de utilizar um protocolo como RSA, você distribui a chave aleatória utilizando o protocolo BB84, utilizando superposição de estados. No caso mais simples, comunicação, vocês estão recebendo essa mensagem através de redes de fibras ópticas. A última etapa na sua casa é feita feito por comunicação Wi-Fi, é feita por radiofrequência, faixa de gigahertz, mas para chegar até o distribuidor mais próximo, foi por fibra óptica. Temos toda uma rede de fibras ópticas, nada mais justo do que utilizarmos a luz como modo de propagação. E qual que é a tática? Alice vai mandar um fóton, ela vai escolher 4 formas possíveis de codificar esse fóton. Se ela codifica, ela vai codificar 0 e 1 na base horizontal e vertical, ou diagonal menos e diagonal mais. Então, ela manda o primeiro fóton, ela sabe que codificou na base HV e mandou o bit 1. Bob vai fazer a medida, ele vai aleatoriamente escolher uma dessas bases. Então, a Alice vai escolher aqui de forma determinística se ela mandou um 0 ou 1, mas ela vai escolher aleatoriamente qual base ela vai enviar. Ela pode escolher também aleatoriamente qual é o 0 ou 1. Então, ela pode jogar o fóton aleatoriamente em qualquer uma desses 4 polarizadores, que vai selecionar qual é o fóton de saída. Eventualmente, pode acontecer de Alice enviar um fóton em uma base e Bob medir na base errada. Ele pode obter o bit certo por puro acaso. 50% das vezes que ele fizer essa medida, ele vai obter o bit errado. Fazendo isso com uma sequência de bits, o que ocorre no final é que Bob divulga de forma pública quais as bases que ele usou. Alice sabe quais foram as bases que ela usou e ela avisa para Bob quais foram as bases em que eles coincidiram na escolha. Nessa hora que você tem essa questão das bases coincidentes na escolha, Alice e Bob partilham a informação que, olha, a gente vai manter este bit, mas em instante algum, eles divulgaram qual era o resultado do bit enviado. Eles não comunicaram um bit, comunicaram somente quando eles mediram coincidência. Metade dos bits vão embora, mas tudo bem, eles querem só uma chave confiável. A informação eles vão mandar depois codificando com essa chave. Bom, por que é que isso funciona? A questão da incerteza de Heisenberg, você não pode fazer cópias do sistema. Se você pegar aqui, peço desculpas, ou vai ser um pouquinho de matemática, mas pense em vetores, tá? Você tem aqui 2 vetores de entrada, você vai ter a sua máquina copiadora quântica que vai produzir uma cópia desses vetores.
Então, se você pega essa transformação dos seus vetores, você pode ter, isso deve funcionar tanto para um vetor psi quanto para um vetor φ. Agora tem um ponto, isso aqui deve ser uma operação reversível. Você não deve perder informação, a informação deve ser reversível. Então, você, quando pega a projeção deste vetor aqui, neste aqui, o que é que você tem? Você vai ter esta, como aqui U vai ser o reverso deste U aqui, esse U transposto, esse U inverso. Você vai ter a projeção desses dois vetores e a projeção de um vetor S, seu vetor em branco, nele mesmo, na sua folha de papel. Olha, isso aqui é 1. Do outro lado, você vai ter sua norma, sua projeção elevada ao quadrado. O número vai ser, portanto, igual ao quadrado dele, e isso só é verdade se esses dois vetores forem ortogonais ou idênticos. Você consegue fazer cópia? Sim, clássicas. Equivale a você pegar e medir esse vetor, saber se ele é 0 ou 1 em uma certa base, e você vai produzir aqui um vetor que é 0 ou 1 nessa base. É a melhor estratégia que Eva pode ter nesse caso, e ela vai errar metade das vezes. Se Bob pegar os bits dele depois e pegar uma fração desses bits e comparar com o que Eva tem, vai ver que tem uma taxa de erro absurda. Ele vai descobrir que Eva está na linha tentando capturar a informação. Isso funciona muito bem. Você faz equipamentos, você vende, como a ID Quantique, do Nicolas Gisin, lá na Suíça. Você tem a Magic Q, que as duas clamam serem as primeiras empresas comerciais de criptografia quântica. Toshiba, Mitsubishi, um monte de empresas estão em cima disso, garantido por Heisenberg. E agora o ponto é que vai além dessa comunicação por fibras em terra. Você tem um investimento muito grande feito justamente na equipe de Jian Weipan, e ele está fazendo realmente uma diferença muito grande no jogo. Então, ele conseguiu comunicar aí através de 200 quilômetros, usando um protocolo BB84, dentro de uma rede de fibras ópticas urbana. E a proposta aí no final é realmente conectar o coração comercial da China, Xangai, com Beijing, através do laboratório dele aqui em Hefei. Basicamente, esse Quantum Backbone vai permitir a partilha de informação quântica entre estações distantes. Aqui como vocês podem ver, ele vem partilhar diretamente essa imagem do artigo na Optics Express, que ele revisa todos esses esforços feitos e todos os sucessos obtidos. Mas a coisa vai além. A coisa vai para o espaço. Em 17, a China lançou um satélite com capacidade de fazer a criptografia quântica do espaço. Você tem estações em terra que podem olhar esse satélite orbitando. É um satélite de tamanho razoável, 650 quilos, na órbita chamada heliosíncrona. Ou seja, esse satélite fica girando aqui numa órbita quase polar, de tal forma que ele vai passar todo dia, à mesma hora, sobre o mesmo local. Então, todo dia, perto de 1 hora da madrugada, ele vai passar perto de Xinlong, perto de Nanshan e perto de Graz, na Áustria. Você tem apenas 5 minutos de visada desse satélite quando ele passa por cima dessas localidades, dentro do limite que você tem para o satélite apontar para você e você apontar para o satélite, para vocês terem visada direta. Ele apontar para você para te mandar o fóton e você olhar para ele para receber o fóton. Então, entre maio e julho de 2017, na verdade, o lançamento foi em 2016, se não me engano, final de 2016, começo de 2017. Em 2017 foi o primeiro experimento feito. Eles usaram um transmissor de Quantum Key Distribution, usando o BB84, com uma coisa chamada estado isca. Então, de tempos em tempos, eles dão uma mudada na intensidade dos feixes aqui.
Então, eles têm um conjunto de lasers, os estados isca e os estados padrão. Qual que é a ideia do estado isca? Você, de vez em quando, manda um pulso mais intenso. Se Eva tenta capturar esse pulso, note qual que é a técnica. Você pegar um laser e atenuar bastante. O laser tem uma quantidade enorme de fótons. Se você atenua, ele vai ter, em média, um fóton, mas pode ter 2, pode ter uns 3 fótons. Se Eva pegar um fóton disso e fizer a medida, ela consegue saber qual foi o estado que Alice preparou. Alice aqui, no caso, com o satélite Mícios. Então, de tempos em tempos, eles mudam a intensidade, e aí, se você tem alguém tentando capturar essa informação, tem que mudar a intensidade para acompanhar essas flutuações e não ser percebido pelos parceiros da comunicação. O resultado, então, é que você tem essa emissão, você tem um espelho que orienta esse feixe para a Terra, com um laser de 532 nanômetros, laser invisível, sobreposto ao laser aqui no infravermelho, que serve como mira, o beacon, para a estação no espaço e a estação em terra, que também manda um laser, aponta e recebe de volta essa informação do satélite se ele está apontando na direção certa. Então, você tem todo um sistema de redirecionamento e ajuste fino para fazer a medida aqui. Aqui tem uma coisa legal, que você tem o feixe que entra e um cubo divisor de feixe. Metade dos fótons vem para cá, fazendo a medida em HV, metade dos fótons vem para cá, fazendo a medida em mais ou menos 45. O próprio processo quântico do fóton chegar aqui, ter 50% de chances de seguir por um caminho ou outro, já te dá aquela aleatoriedade na geração da chave. Como é que funciona isso? Então, o satélite ele manda uma chave para Xinglong, pode mandar uma chave para Nanshan, pode mandar uma chave para Graz. Ao final de 4 dias, eles conseguem aqui juntar um conjunto de bits partilhados, e aí tem um ponto de fazer a conciliação. E aí tem um ponto curioso, que é quem vai pegar essas chaves aleatórias em Graz, em Xinglong, e compatibilizá-las, 2 chaves aleatórias distintas, é o satélite. Ele vai pegar aqui e fazer uma operação ou exclusivo. O que é operação exclusivo? Ele pega Xinglong e Graz, 0 com 0 dá 0, 0 com 1 dá 1, 1 com 0 dá 0, 1 com 1 dá 0, soma módulo 2, porta ou exclusivo. Ele manda isso, as 2 chaves que ele domina a informação, ele manda isso para Xinglong. Em Xinglong, eles vão fazer novamente a operação de soma módulo 2. Então, 0 com 0 vai dar 0, 1 com 0 dá 1, 1 com 1 dá 0, 0 com 1 dá 1, e você tem aqui exatamente o que você tinha em Graz. Então, pela sequência de 2 portas ou exclusivo, a estação em Xinglong vai partilhar a mesma chave que o pessoal em Graz vai usar para codificar uma imagem. Eles pegam a imagem do filósofo Mícios, do século IV a.C., codificam, mandam para isso aqui por canal público para a estação quer dizer, o pessoal na China pega a imagem de Mícios, codifica, manda essa informação de Pequim, Beijing para Viena, e em Viena, usando a chave partilhada, eles fazem novamente a soma módulo 2 e recuperam a imagem de Mícios. Funciona também no sentido contrário. Em Viena, eles fazem a operação e em Beijing, eles recuperam a imagem de Schrödinger. São imagens pequenas, cerca de 5 kbytes. Eles usam aí, para esse one-time pad, cerca de 10 kbytes. Da chave de 100K que eles tinham partilhada ao longo desses 4 dias de medida. Essa chave, o que sobrou da chave, eles puderam usar 70 kbytes como a chave geradora de um protocolo AES-128 para criptografar aqui, usando a mesma chave aleatória, o total de 2 GB de dado
para realizar uma conferência de 1h15 entre o Anton Zeilinger e o homólogo dele da Sociedade Chinesa do Avanço da Ciência, pegando minha colinha, para não ficar... Não consigo ver aqui qual que é a... sorry. O presidente da Sociedade de Ciência Chinesa. Então, você consegue ver com isso uma coisa muito importante. Você não tem indeterminismo quântico na criação de estado. Você pode criar estado com muita precisão, como é o caso de Alice. Se Bob fizer a pergunta certa, ele sabe qual é o estado de Alice, mas ninguém mais sabe a resposta. Se fizer a pergunta errada, ele perdeu completamente a informação. A situação é a mesma para Eva, mas eles podem usar isso para purificar a informação e obter, assim, o acaso, eliminar essa questão do acaso. Você tem um estado muito bem determinado, mas isso incomodou bastante mentes como Albert Einstein, que justamente viam nisso um problema sério. Einstein, Podolsky e Rosen tinham esse desconforto. Você poderia criar duas partículas num estado como esse, com uma combinação de diferença de posição e soma de momentos. E você vai ter aqui, dependendo da medida que você tem na primeira partícula, você descobre o momento ou a posição da segunda partícula, mas a segunda partícula não pode ter sido criada com uma posição ou um momento bem definidos. O que era isso? Uma interação fantasmagórica à distância? Na realidade, não. Na realidade, tem uma coisa muito curiosa que nós temos. Temos regras quânticas para o nosso jogo de bilhar. Você começa com incerteza mínima em cada bola. Dentro da sua mesa, você vai ter uma interação entre elas, degradando a informação individual. E mesmo que você remova a mesa e essas bolas se afastem, a informação partilhada sobrevive enquanto elas não interagirem entre outros sistemas. Note que esse processo é todo reversível. Você consegue voltar para o seu estado inicial, ou seja, você não perdeu informação. Você perdeu informação da bolinha azul, você perdeu informação da bolinha vermelha, mas o sistema todo partilha informação de uma forma que, classicamente, você não consegue. É o emaranhamento entre as suas bolas de bilhar. Com fótons, como é que fica? Você manda fótons aleatoriamente polarizados para Alice e Bob, mas a estação pode pegar e mandar aqui um par de fótons para Alice e Bob. Ela pode gerar fótons horizontal para Alice e vertical para Bob, ou vice-versa. Isso aqui é uma correlação perfeitamente clássica. Tá? É o mesmo caso de você pegar e descobrir que você tem um pé esquerdo de um sapato no seu armário e você não consegue achar o seu pé direito. Sabe que em algum lugar tem um pé correspondente ao complementar daquele. Onde está já é uma outra informação, mas você sabe que existe um outro pé direito em algum lugar da sua casa. Se você gira agora a polarização em 45 graus, você não pode fazer isso com seus pés de sapato, virá-los a uma outra orientação. Mas fótons têm essas medidas incompatíveis. HV, mais ou menos 45. Quando você faz isso, você embaralha completamente a informação. Você tem 1/4 de cada uma dessas possíveis correlações. A correlação clássica foi perdida nesse caso. Mas se você utiliza fótons emaranhados, você vai produzir os fótons numa combinação de HV mais VH. Isso é uma superposição e não uma mistura estatística. Isso é um vetor e não uma distribuição estatística. Isso é uma superposição não local. E você mantém as correlações mesmo quando gira os polarizadores. Matematicamente, mais uma vez peço desculpas pela matemática, mas é isso que você obtém. Você tem uma combinação de dois vetores, como um vetor agora no espaço quadridimensional, então o seu espaço é H e V no modo A e no modo B. Você pode transformar isso, horizontal menos vertical, com a sua polarização a menos 45, horizontal mais vertical, com a sua polarização a mais 45. Você girou os polarizadores e veja só, girou os polarizadores, continua com a mesma estrutura aqui para o seu sistema.
Isso é um exemplo de um estado de Bell, proposto por Bell como uma forma de você testar aquela proposta de Einstein, Podolsky e Rosen, mostrar o limite, a fronteira entre qualquer coisa que fosse descrita por uma teoria probabilística, incluindo variáveis ocultas, e a mecânica quântica. A medida quântica ganhou. E você tem isso hoje como recurso. Zeilinger e Nicolas de Sand, por exemplo, seus grupos geram esses sistemas utilizando cristais não lineares. Você bombeia fortemente com luz no ultravioleta, e esse cristal vai produzir pares de fótons emaranhados nesse estado de polarização. Isso é a base para o protocolo proposto por Arthur Eckert, em 91, e um equivalente dele, pouco modificado, o Bennett, Brassard e Mermin, eles produzem fótons emaranhados, então agora você tem 3 parceiros, Alice, Bob e a fonte. A fonte manda os fótons, cuja polarização é medida aqui nas suas estações locais, modulada, por exemplo, isso aqui é o aleatoriamente, e eles vão buscar as coincidências, e eles vão fazer, via comunicação clássica, a partilha da informação de quando que eles usaram a mesma base. Sabendo quando eles usaram a mesma base, eles sabem quais são os bits coincidentes. Eu vou parar de compartilhar a tela, tá, gente? Tá vazando o áudio aí de alguém, Pedro Franco? Opa. Isso posto, você tem essa partilha, mais uma vez, é uma técnica semelhante ao BB-84, mas ele usa emaranhamento. Bom, o satélite Mícios tem essa possibilidade também de produzir fótons emaranhados. Então, nesse artigo que saiu ano passado, com John A. Pan, o Eckert, mais um monte de gente que trabalhou nesse projeto, você tem aqui o seu satélite Mícios, isso aqui é só a parte do satélite, com os painéis solares recolhidos, tem uma dimensão dele. E eles acoplaram Delinha e Nanshan, produzindo pares de fótons. Eles têm um cristal não linear, produzem esses pares de fótons, emitem eles para a Terra e nas bases eles medem. Qual que é a diferença? Nesse caso, eles não precisam confiar que o satélite vai fazer a soma e mandar a informação para a Terra de qual que é a soma das chaves partilhadas pelas 2 estações. O satélite não guarda a informação da chave. Toda a informação da chave é feita por terra. O satélite é totalmente passivo, no sentido que ele distribui os fótons e acabou. São as estações em terra que vão escolher aleatoriamente o que elas medem e vão, com base nessa medida, pegar e criar a chave. Bom, foram 11 dias, 5 minutos de visada por dia. A visada tem que ser simultânea pelas 2 estações. E com isso eles conseguiram uma chave super segura de 372 bits ou 47 caracteres. Uma taxa de 0,12 bits por segundo é baixa, mas, como você pode ver, é melhor do que um link terrestre operando na mesma distância entre as 2 estações, separadas aí por mais de 1.100 quilômetros. 47 caracteres é exatamente o tamanho dessa frase aqui em itálico. É uma boa prova de princípios, não dá para usar comercialmente, como foi o caso da outra, ou usá-la para fins práticos, nem comercial, há claro interesse de segurança aí, mas você tem a possibilidade de aumentar essa taxa com essa prova de princípios e ter uma constelação de satélites partilhando informação segura. Bom, chega de comunicações às estrelas, vamos falar agora do teletransporte. Ele é muito aparentado com esse processo, porque ele pode ser uma forma de você partilhar chaves criptográficas, você usa o emaranhamento. A mecânica quântica diz que você não pode obter toda a informação do sistema com uma medida. Se você faz com 2 medidas subsequentes, você obtém menos informação do que seria possível sobre o seu sistema original. Você pode criar um sistema de uma forma bem determinada, e você pode criar múltiplas cópias de um sistema usando medidas. Você pode fazer a medida e criar de novo cópias. Você sabe como fazer isso. Você pode reconstruir a informação no outro lado. Podemos
pegar e fazer cópias do sistema desconhecido? Bom, múltiplas cópias você pode reconstruir o estado, mas com uma única cópia, você não pode fazer isso por conta do princípio da incerteza. É a questão do No Cloning Theorem. Se você pega aqui um feixe de fótons e escolhe medir H ou V, você vai poder fazer um palpite de como você vai criar um fóton na maquininha, gerando aí a tática de Eva, de produzir um fóton na base H ou V, mas você não vai estar gerando um fóton, por exemplo, que chegou a 45 graus. Você não vai medir um fóton na polarização diagonal. Você não vai gerar sempre H ou V. Sua limitação da máquina de copiar, que vem justamente do fato de você obter uma informação sobre o fóton. Se você pega e quebra isso aqui, então, em diferentes sistemas, para medir H e V, V e H, dividindo isso em um cubo, e você mistura a informação com um fóton emaranhado. O fóton que está emaranhado aqui, ele tem uma polarização correlacionada com o outro, mas localmente ele é completamente despolarizado. 50% de chance de estar em H, 50% em V. Quando você faz a medida conjunta, você não mede o estado do seu fóton, você mede o estado do conjunto de dois fótons, o fóton que você quer transportar e o fóton recebido da estação. Com um par de cliques, você sabe qual é a operação que você vai ter que fazer em cima desse fóton, transformando ele no fóton que você sumiu aqui. Você não transporta o fóton original. O fóton morreu aqui. Você não copiou o fóton original. A informação desse fóton é perdida. Não é instantâneo. Você não tem teletransporte instantâneo. Você vai fazer uma medida conjunta, e depois da medida conjunta que você vai enviar a informação da sua estação Alice para a estação Bob. Só depois da medida você pode atuar no sistema. Isso é uma ferramenta para transmitir um estado, processar informação quanticamente ou realizar criptografia. E dá para brincar bem com a mecânica quântica, como bem mostrou novamente o Anton Zeilinger no experimento. Isso aqui seria a linguagem de computação quântica ou processamento quântico de qubits para o experimento que ele fez. Ele joga um pulso, cria um par de fótons, ele reflete de novo, tem um outro fóton aqui. Esse fóton é do teletransporte, esse aqui é o estado que ele quer teletransportar, faz a medida e manda informação para cá. Claro, tem uma limitação para fazer essa medida. Os medidores não são eficientes para separar essas quatro combinações possíveis de medidas. Você pode ajustar para escolher a medida de uma delas e verificar que você tem a correlação aqui como você queria. Funciona só 1/4 das vezes. A brincadeira pode ser feita com variáveis contínuas. Vamos para a nossa mesa de bilhar agora. Eu recebo aqui uma bolinha, meço x e p, Alice meça de x e p, ela avisa Bob, que vai dar uma tacada certeira na segunda bolinha e transferir esse momento, vai transferir o momento para a segunda bolinha, sabendo exatamente a posição dela, e você tem aqui uma cópia perfeita de x e p da primeira bolinha na segunda bolinha. Classicamente. Quanticamente, a informação dessa bolinha ela é intrinsecamente borrada. Você tem uma incerteza aqui em posição e momento. Não vou discutir assim qual o limite, mas só dizer que quando você vai fazer essa medida aqui em Alice, se você escolheu medir posição e momento, a incerteza aumentou. Você pode escolher medir a posição, você pode escolher medir o momento, mas você vai descartar a medida do conjugado. Se você escolhe medir de forma balanceada a posição e momento, você adiciona ruído. Então, aí o ruído aumenta aqui por esse fator raiz de 2. A variância disso vai para o dobro. Quando você manda essa informação, a tacada não é mais tão precisa e o estado aqui gerado ele vai ser bem maior. Você vai ter aqui sua bolinha inicial, já com alguma incerteza, você está associando aqui mais 2 unidades de incerteza, o resultado são 3 unidades de incerteza. São aqui 3 pedágios quânticos que você paga no seu sistema. É possível fazer melhor do que isso? Isso é o melhor que você pode fazer com recursos clássicos, limitado pelas incertezas quânticas. Suas cópias que você obtém no final são 2 cópias imperfeitas saindo do seu teletransporte.
Você pode, no entanto, vencer esse limite imposto pelo processo clássico de teletransporte. Você vai usar um teletransporte quântico, intrinsecamente quântico. Você vai utilizar um par emaranhado. Em Alice, você vai fazer uma medida conjunta com essa bolinha que está com incerteza enorme. Tanto maior, quanto maior for a correlação. Então, aqui estou usando um par perfeito, tá? Um par perfeito, essa distribuição aqui, essa nuvem cobriria toda a tela. Mas só para efeito visual, tá? Então, você vai ter aqui na saída uma informação misturada da sua bolinha com a bolinha que chegou. Você perde a capacidade de falar alguma coisa sobre a bolinha, você perde precisão na sua medida, e isso é ótimo, porque só a ignorância sobre o estado da medida permite que você pegue a segunda bolinha e dê sobre ela a tacada precisa, com a medida ruidosa que Alice fez. Quando você faz isso, a tacada precisa em cima da bolinha difusa vai te dar de volta a bolinha com o mesmo estado que ela tinha aqui. Mas note que você não tem a informação da bolinha que tinha aqui. Você pode comparar o ruído aqui dessa bolinha e o ruído da bolinha de saída. Isso aqui é quando você tem sucesso na operação de teletransporte. Bom, isso posto, vamos falar do qual é o coração da máquina de teletransporte que a gente usa no nosso laboratório. O oscilador paramétrico óptico. Esse aqui é um gerador de estados emaranhados, em que você tem o seu feixe do bombeio sendo convertido em pares de fótons nos modos sinal e complementar, e aí gerando esses fótons à saída. Peço desculpas à audiência, aos organizadores, vou aumentar uns 10 minutos aqui, mais ou menos em sincronismo com o atraso que tivemos no início. Bom, você vai ter essa geração de pares de fótons nos modos sinal e complementar. Isso aqui é uma fonte de estados emaranhados. Você vai ter 3 cores emaranhadas, é um Tricolor OPO, Tricolor Entangled OPO. Você vai ter, com isso, esses fótons gerados com essas correlações quânticas. Então, vou responder as perguntas no final, tá, Daniel? Peço desculpas. Esses fótons gerados, eles vão estar pareados em número e vão estar acoplados em energia. Esse sistema de 3 cores é usado em vários sistemas quânticos, por exemplo, possibilidades de computação quântica, usando essas correlações de fase, podendo ter aí mais de 6.000 modos para você utilizar. Por exemplo, Olivier Pfister e Akira Furusawa produzem vários desses modos com vistas à computação quântica. Isso posto, a saída que você tem pode ser descrita como esse campo ruidoso. O campo, nesse caso, ele vai ter uma amplitude, uma fase. O campo do vácuo, ele vai ter essa flutuação descrita por esse pontilhado. E os modos sinal e complementar vão ter excesso de ruído. Se você soma e subtrai, você tem redução de ruído abaixo desse limite dado por esse oscilador harmônico no estado fundamental. Quem já viu mecânica quântica se lembra do oscilador harmônico hamiltoniana. A resposta do campo eletromagnético é dada por uma função quadrática da amplitude do campo. A hamiltoniana é a mesma de um oscilador harmônico. Se você tira toda a energia de um campo, sobra lá uma flutuaçãozinha, só flutuação de ponto zero. Aquele fundinho que você tem quando você tem um oscilador harmônico no estado fundamental. Aqui você consegue produzir campos que estão correlacionados abaixo desse limite. Claro, você paga um preço olhando para a variável conjugada que tem excesso de ruído. Mas precisamos desse tipo de emaranhamento, como descrito por Einstein, Podolsky e Rosen, para fazer o teletransporte. Isso foi feito em 98 por Akira Furusawa no grupo de Jeff Kimball. Então você tem um estado de entrada, Vitor, verificador, manda informação para Alice, que mede quadraturas de posição e momento, ou X e P, no caso de campo eletromagnético. Você tem um OPO gerando um par de campos emaranhados, na verdade, 2 campos comprimidos que viram campo emaranhado com um beam splitter. Nessa sua máquina distribui emaranhamento, e Bob vai modular aqui um laser e sobrepor o ruído vindo daqui da estação EPR. No final, Vitor faz a tomografia. Ele pode mandar tantas cópias quanto ele queira aqui
e comparar com o que ele tem na saída para ver se o sistema funciona. Vamos ver então como é que funciona o nosso transporte multicor. Nossa mesa de teletransporte é esta aqui. Temos aqui o nosso laser, que alimenta o OPO. Daqui na saída temos essa estação, que é a medida de Alice, com uma cavidade e um detetor aqui do lado. E aqui do outro lado você tem Bob, que vai receber a informação medida por esse detetor, ele manda um cabo para o outro lado e ele vai modular isso, sendo medido por Vitor. Fica difícil ver isso aqui nesse ângulo, mas visto de cima, é essa a montagem na qual trabalharam o René, que é agora professor na Federal de Santa Catarina, Igor, que está na Inglaterra, e o Lucas, que está na Dinamarca. O Pedro Derani, ele era aluno de iniciação da Poli, eu acho que deve estar concluindo agora a engenharia elétrica. Então, você tem essa máquina que gera o PAR-EPR. Vitor, o PAR-EPR gerado aqui tem squeezing, esse ruído está abaixo desse limite quântico aqui, o fator 1 é a flutuação de ruído do vácuo. Então, você tem algum squeezing para a intensidade, pouco squeezing para a fase, é verdade, isso é uma limitação desta máquina, mas é o suficiente para a gente cruzar a linha no nosso teletransporte. Vitor, o verificador, vai pegar um feixe pequeno, vai modular e escrever um estado que ele quer mandar para o outro lado. Ele manda esse estado para Alice. Alice faz a medida e comunica o resultado das quadraturas. Aqui em verde é o que você tem se você fizer isso utilizando um feixe, simplesmente um laser. Se você faz uma medida utilizando o feixe do OPO, você tem mais ruído. Você tem uma degradação na informação e isso é bom. Porque só com essa degradação, Bob vai ser capaz de pegar o outro lado, o outro feixe recebido da estação. Aqui acabou ficando em inglês, peço desculpas. Você vai pegar essa outra parte, fazer a devida modulação e conseguir produzir o estado aqui na saída, buscando imitar o estado recebido por Alice. Vitor pode fazer a medida que ele quiser no estado final e comparar o que ele jogou na entrada com o que ele tem na saída. Isso aqui é uma medida com recursos clássicos, recursos quânticos, você tem essas curvas que fazem a medida do valor médio, e aqui você tem o ruído. Você nota que, com recursos clássicos, o seu ruído fica um pouco acima de 3, enquanto que o seu recurso, com o recurso quântico, você cai abaixo de 3 aqui. Então, nesse processo, justamente, você tem o seu sucesso do teletransporte, quando você tem aqui o seu ruído ajustado para o seu ganho no teletransporte ajustado exatamente para 1, você vê que o seu teletransporte com recursos quânticos, peço desculpas, a legenda está trocada, o recurso quântico é esse aqui em azul, e o clássico é esse em vermelho. Como prova que não estou falando, que não estou enganando vocês, note que o recurso, que é a linha vermelha, você tem uma dispersão menor de valores do que a linha azul. A dispersão maior vem do fato de que o OPO é uma máquina sensível. Então, qualquer vibração vai tirar ele de uma condição ótima de operação. Daí, uma incerteza maior nessa medida, uma dispersão maior nesse ruído. Para que a gente quer isso? Para construir uma internet quântica. Você ter diferentes nós, cada nó associado com uma parte de um computador quântico capaz de processar ou armazenar informação em nível quântico. Então, você pode acoplá-los, só que eles trabalham em cores diferentes. O nosso OPO multicor permite atuar como uma fibra óptica quântica que acople, sejam átomos em uma cavidade, sejam íons numa armadilha, sejam pontos quânticos dentro de um semicondutor, e você pode acoplá-los utilizando esse sistema. Só para concluir, quer dizer que essas tecnologias quânticas, elas não são o futuro, elas são o presente, elas já estão agora no nosso cotidiano, levando a uma segunda revolução quântica, com possibilidades de computação muito além daquela dada pelo desenvolvimento da física de estado sólido. Por exemplo, temos já sistemas intrinsecamente seguros de comunicação,
e dispositivos de medidas ultrassensíveis, desde os detectores do LIGO até medidas sutis de campos magnéticos no cérebro. E nossa proposta aqui é fazer a comunicação quântica entre cores distintas, acoplar partes distintas do hardware quântico, otimizar canais de comunicação evitando perdas para a comunicação por fibra óptica, por exemplo, e transmitir informação em nível quântico para memórias. Como Asher Pérez bem colocou, fenômenos quânticos não ocorrem no espaço de Hilbert, eles ocorrem no laboratório, ou melhor dizendo assim em português, no espaço de Hilbert, fenômenos quânticos não ocorrem, nos laboratórios eles ocorrem. Isso posto, só apresentar a nossa equipe atual, o laboratório que é gerido por mim e pelo Paulo, com o nosso inestimável apoio dos pós-docs, do grupo, os nossos estudantes de pós-graduação e de graduação, e o apoio da FAPESP, CNPq, na rede, além da rede NCT, e por recursos da Office of Naval Research. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Então, acho que podemos abrir as perguntas. Então, tem uma pergunta no chat do Daniel. Marcelo, você prefere que eu leia a pergunta para você? Só um instantinho, deixa eu ver se eu consigo ver o chat aqui. Ótimo. Ué, tendo menor certeza sobre a informação inicial faz com que eu tenha mais certeza sobre a informação transmitida? Desculpa, Renata, eu estava pensando aqui no problema de comunicação quântica do meu Trinidade. Poderia repetir? Então, o Daniel está falando o seguinte, tendo menor certeza sobre a informação inicial faz com que eu tenha mais certeza sobre a informação transmitida? Você não tem certeza sobre a informação transmitida. Esse é um ponto importante. Ter menor certeza no processo de teletransporte, na sua informação inicial, aqui, vai te garantir que você tenha, quanto menor a informação que você tiver sobre o seu estado aqui, quanto maior for esse ruído, maior vai ser a correlação entre o sinal de Alice e o sinal de Bob. A correlação quântica entre o par emaranhado. Note que essa função isso aqui só vai ser verdade quando você tiver um ruído enorme em Alice e um ruído enorme em Bob. É o problema lá daquele processo EPR. Quanto mais difusas forem elas, melhor, maior a sua correlação quântica. É graças a essa incerteza que você tem, essa distribuição, que você vai conseguir fazer a atacada ideal para realizar o teletransporte. A gente não conseguiu chegar aqui em ter apenas a incerteza inicial do estado de entrada, por quê? Nossa correlação aqui não é perfeita. A gente não tem uma correlação ideal numa quadratura, a gente tem apenas metade do ruído de um estado coerente, e na outra a gente está a 80% do ruído de um estado coerente. Isso limita e torna o sistema sensível a outras perdas, como, por exemplo, o próprio ruído eletrônico dos nossos detetores, que vão afetar especialmente esta etapa aqui do teletransporte. Espero que tenha respondido, tenha esclarecido. Mais alguma pergunta? Vocês podem também levantar a mão e intervir diretamente. Bom, esperando ver se... não tenho medo de fazer pergunta não, gente. Vai lá. Não tenham menos. Conversem com o Marcelo. Uma chance de vocês conversarem com um pesquisador. Queria ver aqui o chat. Tem no chat? Não, estou aqui tentando achar no Zoom como é que eu consigo manter o bate-papo sobre o slide da atacada da bolinha. Ah, tá. Tudo bem, Daniel. Espero que tenha respondido. Ok, Daniel. Ok, o Daniel está satisfeito. Bom, perfeito. O Marcelo, enquanto a gente espera... Bom, tem uma pergunta do Paulo.
Você não quer falar sobre o teletransporte como processo de processamento totalmente quântico de informação? Tá. Bom, o teletransporte, logo do começo, ele pode ser totalmente mapeado em quantum input, quantum output. Sim. O processo de informação aqui pode ser visto aqui desta forma, como havia mostrado. Eu não entrei nesses detalhes por conta da questão de definir o que é um qubit. Mas o qubit é uma criatura assim. Ele não é 0, ele não é 1, ele é uma superposição linear de 0 e 1. Ele é 0 e 1, se quiserem. Então, você pode ter aqui uma máquina que vai gerar emaranhamento. Ele vai realizar operações lógicas, vai fazer uma porta, e essas operações lógicas você pode associar a matrizes que vão atuar em cima desses vetores. Você vai gerar aqui na saída uma superposição de 0 e 1, e depois você vai ter aqui o CNOT. O CNOT nada mais é do que nosso ou exclusivo, em que você retém a informação do bit inicial. Isso para bit. Para um qubit, essa superposição vai levar a um estado emaranhado, como que a gente viu aqui. Com aquele que foi descrito lá atrás, um estado EPR. Na realidade, são 4 estados EPR possíveis. Você vai poder fazer agora a descrição do seu conjunto de 3 bits com essa combinação de estados, um estado EPR com as saídas possíveis aqui, ou reordenando aqui seus termos, você pode escrever esse lado aqui como estados EPR. Se você descreve como estados EPR, você tem os 4 possíveis estados aqui. Esse aqui foi o estado que eu descrevi. Esse aqui é o estado da transparência, lá do Anton Zeilinger, e aqui os outros 2 estados ortogonais a estes 2 aqui. O resultado agora, você vai fazer a medida aqui desse lado, te dando a resposta qual era o estado que você tinha aqui. E de acordo com o estado, você vai ter uma resposta correspondente a um binário. E você vai saber qual é a operação que você tem que fazer aqui para transformar o seu bit de saída no bit que você tinha na entrada. Quando você faz isso, você pode ter justamente a parte probabilística está na medida. Você vai ter 4 resultados possíveis, todos eles igualmente possíveis. Probabilidade de 1/4 nessa medida de Alice. Ótimo, porque a Alice não vai saber nada sobre o estado que ela mediu. O que ela vai saber é qual a informação correta para mandar para Bob. Ela comunica o resultado para Bob. E Bob sabe como que ele tem que mexer para transformar o bit que ele tem no seu estado final. Então, isso mostra justamente como você lidar com o teletransporte como um processo de manipulação quântica de informação em termos de qubits. Mais alguma pergunta? Eu tenho certeza que os alunos estão cheios de perguntas. Mateus P. levantou a mão. Mateus. Boa noite. Primeiro agradeço, professor Marcelo, pela excelente apresentação. E eu tenho 2 perguntas. Uma é se o senhor tem alguma recomendação de livro base sobre informação quântica. E a segunda é que eu fiquei curioso sobre as técnicas experimentais que são usadas. Tem um livro do Anton Zeilinger. Esse cara aqui. Que tem em português, aliás, sobre informação quântica, o nome me foge, mas é um bom livro introdutório sobre os processos quânticos e as brincadeiras com emaranhamento. Então, é uma boa apresentação ao tema para o iniciante. Tem um bocado de experimentos e a volta aí
as questões fundamentais, como essa questão da medida de posição e momento, por exemplo, que estão por trás do experimento de fenda dupla. Sobre as técnicas experimentais, isso aí é o que eu digo que é, digamos, a grande beleza da parte da ótica. Eu vou falar assim, primeiro das técnicas do nosso laboratório, ou as técnicas dos laboratórios em geral. Ótimo, acho que assim está claro para todo mundo. Então, o que você tem aqui? Você tem um campo de entrada, e aqui o nosso OPO, na verdade o OPO do Jeff Kimball, ele joga 2 bombeiros nele e produz 2 campos com flutuações de ruído abaixo do ruído de vácuo, para uma das quadraturas. Quando ele mistura esses campos em um divisor de feixe, ele produz o par EPR. Então, o que você tem aqui? Um laser, um oscilador, nesse caso, abaixo do limiar de oscilação, produzindo, por interferência, 2 campos emaranhados. Um desses campos vai para a estação Alice, ela vai pegar e fazer a medida, comparando a distância entre esse campo e esse, mais uma vez, para um processo de interferência. Isso é uma limitação desse sistema, que todos os campos têm que ter exatamente a mesma cor. Senão você não consegue fazer a interferência. Depois da interferência, você faz a medida. O detetor nada mais é do que um diodo reversamente polarizado. Quando o fóton entra no diodo e é absorvido na junção, ele cria um par elétron-buraco. Ele vai traduzir o fluxo de fótons em um fluxo de elétrons. E o fluxo de elétron é fácil, ou relativamente fácil, de manipular. Você tem aqui um feixe de referência, o seu oscilador local. Fazendo essa combinação, ele consegue medir uma das quadraturas do campo. A flutuação de fase ou a flutuação da quadratura conjugada desse campo que chegou. Então, ele mede aquelas 2 quadraturas e aqui ele utiliza dispositivos eletroópticos. Pega um feixe laser, modula ele com um ruído que ali se mediu e combina novamente no divisor de feixe com o par EPR. Então, aqui que é aquele processo de soma que ocorre e, no final, Vitor faz a tomografia. Como eu disse, se tudo funcionar direito, isso tudo é equivalente a uma fibra ótica de perda zero, acoplando Vitor a Vitor. A nossa proposta aqui é dar um passo em outra direção, utilizando justamente o OPO que ele tem limitações no sentido que a conservação de energia faz com que a energia dos fótons que saem deve ser igual à energia do fóton que foi aniquilado aqui dentro do cristal. Mas não há nenhum limite para a diferença de frequências entre esses fótons. Eles podem ser 1 terahertz e o outro quase na frequência do campo de entrada. Não há limite. Tirando, claro, a frequência do campo de entrada. Isso posto, você vai ter 2 campos de cores distintas. O que a gente faz aqui é um truque. A gente tem brincado bastante já, há 2 décadas, com a medida utilizando cavidade. Qual é a cavidade? Ao invés de fazer uma divisão, ou usar um divisor de feixe e combinar, aqui a gente está usando um campo e o outro que está com o nosso estado escrito como para fazer a medida, para misturar os 2. Esse campo que sai aqui, a gente utiliza uma cavidade para converter as flutuações de fase em flutuação de amplitude. A gente faz o feixe interferir aqui mesmo, ele roda múltiplas vezes, a interferência vai levar a ele virar essa flutuação, e aqui esse detetor, que mede sempre intensidade, ele vai medir a fase do campo, porque a cavidade é um elemento sensível a flutuações de fase. Bom, agora é o jogo da eletrônica. Você pegar isso, jogar aqui para frente, ajustar o ganho e as fases eletrônicas desse ganho e fazer as modulações, como o Jeff Kimball fez, com a diferença que a gente pega o próprio feixe gerado aqui. Note que, ao contrário de Jeff Kimball, aqui estamos trabalhando com campos intensos, são feixes da faixa de miliwatts. A gente vai fazer a modulação de fase aqui. A cavidade vai trocar amplitude e fase,
o que era amplitude virou fase, a gente modula a fase de novo, entrega isso para Vitor verificar se houve teletransporte. Acho que isso dá um pouquinho da ideia do que é que a gente brinca no laboratório. E a parte divertida é, você consegue botar em cima da mesa esses experimentos. Investigar a mecânica quântica de primeiros princípios, utilizando equipamento. Espero que tenha ajudado, Matheus. Mais Mais alguma alguma pergunta? Matheus? Ficou claro? Ficou sim, professor. Obrigado. É realmente fascinante, muito engenhoso. Fascinante. Mais alguém tem alguma pergunta para o Marcelo? Bom, enquanto esperamos, Marcelo, eu teria uma curiosidade. Naquela transmissão que você mostrou usando o satélite, Uhum. como as condições atmosféricas influenciam na qualidade do sinal? Influenciam com uma desgraça, tá? Porque, claro que eles pegaram aqui 11 dias, e fica claro aqui também uma diferença muito grande, quer dizer, como falei, aqui o satélite ele é passivo, ele só distribui os fótons, e a chave é feita em terra. Isso dá uma segurança enorme na sua chave. Então, você não depende do satélite para fazer o seu processo de informação, ou de repente você ter um satélite espião que vai mimetizar o seu satélite e vai fazer essa troca de chaves, sem você notar que você está usando o satélite errado, não é um satélite confiável. Então, isso seria um problema sério, você ter um satélite que guarda as chaves com ele e vai utilizar isso para quebrar qualquer comunicação que você faça. Aqui, se você usar um satélite espião que te dar um conjunto de fótons emaranhados, opa, muito obrigado pelo recurso, porque o par de fótons emaranhados você pode, na estação de terra, fazer a medida e na medida você gera a chave aleatória. Mas, mais uma vez, foram 11 dias de medida quando a noite está clara. Aí tem outro ponto. Tá. As medidas são feitas à noite, porque durante o dia você tem muitos fótons. Por mais que você filtre isso, para tentar limitar somente na frequência dos lasers empregados, isso atrapalha muito o resíduo de fótons que você tem à luz do dia. Esses fótons espalhados da luz solar vão acabar saturando seus detectores, você não vai conseguir fazer a comunicação. Você nota que o processo utilizando o BB84, ele é muito mais rápido, muito mais eficiente em termos de número de fótons transmitidos. Quer dizer, em 3 dias, em 5 dias, eles conseguiram aí 100 KB. Então, conseguiram várias ordens de grandeza acima do que foi produzido. Foram 4 ordens de grandeza, considerando aí o tempo, 5 ordens de grandeza de vantagem. Mas aí, quer dizer, nesse caso aqui, o BB84 parece ser mais eficaz no volume, menos eficaz na segurança. Claro, isso é um satélite. Entendi. Se você botar uma constelação de satélites orbitando, e você tiver sempre visada com um satélite, você pode utilizar essa constelação para fazer a sua comunicação. Um pouco como a gente faz com o GPS hoje. Tá, obrigado. Mais alguma pergunta? Daniel Vejo que Facchinetti. o Daniel. Por favor, pode falar. Oi, vou falar no microfone agora. Melhor. Eu queria saber como que é essa área no Brasil? Como é que é a pesquisa acontece no Brasil? Como é que, né, Bom, nesse sentido? nesse sentido, a gente pode dizer que o Brasil é significativo nessa área. Você tem essa nossa rede do INCT. Então, você tem desde os projetos dos institutos do milênio, indo lá na virada do século, justamente você já tinha o Instituto do Milênio de Informação Quântica em 2 edições, e depois o Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias de Informação Quântica em 2 edições.
E você tem uma rede extensa. Aqui coloquei somente aqueles nossos parceiros mais próximos, da UFABC, UFPE, Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Federal do Rio, a Unicamp e a UFMG. Mas você tem também centros em São Carlos, você tem pessoal no Piauí, Goiás, você tem Santa Catarina, claro, o Renê está lá junto com o Paulão. Então, você tem toda uma rede de contatos aqui no Brasil com laboratórios trabalhando tanto em variáveis contínuas quanto em variáveis discretas. Variáveis contínuas somos mais nós aqui, pessoal da Federal Fluminense, na UFPE, que estão trabalhando nesse domínio. O FABC está começando agora, e os demais trabalham mais com fótons, digamos, variáveis discretas. Ainda que às vezes trabalhem com variáveis contínuas, considerando aí posição de detecção do fóton nas coordenadas transversas. Então, aí você tem uma correlação em termos de posição de detecção do fóton. Como que é isso no Brasil? Posso falar em São Paulo. Sem a bênção da FAPESP, seria impossível. Eu acho heróico o esforço dos colegas que conseguem fazer pesquisa somente com o CNPq e algum recurso que vem da CAPES. A CAPES é principalmente bolsas. Então, eu diria que, em São Paulo, os recursos dados pela FAPESP são de inestimável ajuda e, confesso que eu nunca tive limitações de recursos vindos da FAPESP. Pode ter dado muito trabalho, por vezes, para a prestação de contas, mas burocracias à parte, a FAPESP mantém sempre esse fluxo contínuo de recursos. Então, nesse sentido, com esse apoio e com o histórico dos grupos que foram nucleados aqui, justamente você tem uma participação bem ativa do pessoal do pessoal na área de, especialmente ótica quântica. No geral, da informação quântica, você vê, por exemplo, essa parte de processamento quântico utilizando dispositivos Josephson, utilizando supercondutores, como bem mais avançado lá fora. Nesse caso aí, competir com os recursos da IBM ou da Google é uma tarefa, assim, quixotesca, mas, mais uma vez, vale muito bem colocar assim, a participação até em outros sistemas como íons e átomos. Esses sistemas nos dão, por exemplo, uma boa ideia dos limites impostos pela mecânica quântica para a degradação de informação. Nosso principal vilão sempre é a perda de informação para o meio ambiente ou a descoerência. Então, nesse caso, a gente tem muito a aprender nos fundamentos utilizando esses sistemas que a gente tem. No Brasil, temos pessoas trabalhando com átomos em cavidades, especialmente. Pouca gente trabalhando com quantum dots, infelizmente, mas temos alguns grupos começando trabalhos com íons e já há uma tradição bem razoável com condensados de Bose-Einstein, especialmente para medidas quânticas. Espero que tenha ajudado. Tem mais uma pergunta no chat, Marcelo, do Pedro. É uma pergunta que está diretamente relacionada, mas o resultado novo do Fermilab foi usando essa tecnologia? Não. Calma, agora estou na dúvida sobre esse resultado do Fermilab, teletransporte de qubits a longas distâncias. Eu estava confundindo, então, com outro resultado voltado mais para... Não é do Fermilab, é do... É aquela questão dos muons. Do momento magnético Isso. anômalo dos muons. Eu não sei agora qual que é esse resultado do Fermilab, mas se é... Bom, PRX Quantum, ok, Paulo. Não sei qual que é, Paulo, se você sabe qual que é, mas se você tem aqui teletransporte de qubits a longas distâncias, certamente tem a ver com esse processo. Então, teletransportar qubits, você pode fazer isso utilizando esse procedimento justamente... cadê? Perdi aqui. Do Zeiniger.
Essa foi o primeiro teletransporte com qubits, no caso em cima da mesa do laboratório, mas você pode mandar esses fótons para distâncias muito grandes. Esse aí, do Teleportation Systems Towards a Quantum Internet, eu ainda não li. Estou ainda muito envolto no processamento dos últimos dados para poder finalmente mandar esses resultados do teletransporte para publicação. Está na lista. Mas se é teletransporte, envolve isso. Na verdade, você tem diversos experimentos interessantes em que você faz o teletransporte da informação do campo eletromagnético para o meio atômico. Isso é uma das especialidades do Eugene Posick, que ele trabalha bastante com esse sistema. 44 km com fótons usando fibras ópticas. Fico tentando lembrar qual que foi aquele outro recorde que o Nicolas Gissin tinha estabelecido lá em Genebra, mas foi para verificação de emaranhamento. Ele fez uma medida de Bell, utilizando uma distância dessa. Então, isso aí vai bem no sentido daquela proposta de também redes quânticas utilizando redes urbanas. No caso aqui, as propostas eram utilizando principalmente BB84. Então, você não tinha transferência de emaranhamento, você não tinha teletransporte, você tinha comunicação quântica. Você não precisa do mesmo tipo de recurso, você precisa só da superposição de estado e a capacidade de chavear entre diferentes superposições. Espero que tenha ajudado, Pedro. Mais alguma pergunta? Mateus, tem mais uma pergunta do Matheus P. Tem uma outra questão que me chama muita atenção, que é relacionada com as tecnologias quânticas em geral e os recursos econômicos, porque se fala muito que o Brasil exporta a maioria das tecnologias, e especialmente porque o fomento à pesquisa é um assunto bem delicado. Então, como que o senhor vê essa questão das tecnologias, especialmente as quânticas, e o potencial econômico que elas trazem para o Brasil e que justifica o fomento à pesquisa? Bom, é uma questão de você investir nisso. Como eu havia mencionado, você tem a possibilidade de construir sensores quânticos. Fazer um computador quântico no Brasil eu acho muito difícil, mas você pode utilizar o desenvolvimento de dispositivos cuja sensibilidade vai ao nível quântico. Condensados de Bose-Einstein, por exemplo, são ótimos para você medir variações de gravidade muito sutis. Eles formam interferômetros em que você utiliza ondas de matéria para fazer a interferência, medir basicamente como evolui a fase nessa interferência por conta de variações do campo gravitacional. Então, você vai ter gravímetros ultra precisos com interesse em geologia, eventualmente na parte de mineração. Você pode ter interesse justamente nas áreas médicas. O Hans trabalhou durante o estágio dele de pós-doc na Inglaterra, com um grupo em Nottingham envolvido diretamente com medidas de campos magnéticos sutis, justamente na caixa craniana, que antes utilizavam dispositivos supercondutores. A pessoa tem que ficar com um capacete, quer dizer, ela tem que enfiar a cabeça num dispositivo em que esses supercondutores eram mantidos justamente com hélio líquido, então você tinha toda uma estrutura gigantesca em que ela ficava com a cabeça apoiada para fazer a medida. No caso, utilizando átomos de rubídio a temperatura ambiente, você faz um capacete plástico com as suas sondas que medem esses campos ultra fracos produzidos pelo nosso cérebro. Então, você consegue fazer esse mapeamento, essa tomografia de campo magnético não invasiva, utilizando sensores baseados em tecnologias quânticas. Então, o caminho parece ser, na melhor relação com os benefícios, justamente essas tecnologias quânticas, como possivelmente foi o tema também da discussão apresentada nessa segunda-feira na FAPESP,
no ILP FAPESP dessa segunda, que o Paulo e a Bárbara daqui do nosso instituto estavam lá, junto com o Luiz Davidovich, da UFRJ, e o Gustavo Widerecker, da Unicamp. Então, isso vai na direção da proposta que temos de estabelecer uma rede de foco, de uma iniciativa quântica aqui no Brasil, mas partindo do estado de São Paulo, um pouco inspirada nas diferentes iniciativas quânticas que você tem ao redor do mundo. Afinal, a gente já tem bastante gente trabalhando com isso. Então, é hora da gente aproveitar isso, aproveitar todo esse potencial que nós temos aqui de conhecimento já no país. Matheus? Obrigado. Teve uma questão que o senhor Sim. mencionou, que é sobre a gravidade, né? Eu cheguei a ler alguma coisa, assim, vagamente, sobre a possibilidade de, a partir de estados emaranhados, você poder medir gravidade quântica. O senhor sabe algo a respeito? Já leu? Tem interesse? Obviamente, eu teria interesse em tal processo. Eu sou um pouco cético, precisaria realmente ter um pouco mais de compreensão do que poderia haver de quântico para se medir na gravidade que o emaranhamento poderia ajudar. Recentemente tivemos um paper discutido no nosso Jornal Club que se discutia essa possibilidade de gravidade, medições quânticas de gravidade, mas o que havia de quântico no caso era somente a medida do recuo do espelho sob incidência da onda eletromagnética. E como é que você ganha informação nisso se você usa uma onda comprimida? Então, não havia nada que pedisse que a gravidade fosse quantizada ou que a gente pudesse ver, particularmente, efeitos quânticos na gravidade. Então, eu precisaria ser convencido de que isso é viável. Entendi. Bom, eu vi porque o ICTP está organizando um evento que vai falar sobre isso. Bom, seria legal. Então, uma ótima oportunidade para tentar ser convencido. Eu preciso ver isso com números para saber se dá para botar em cima de uma mesa. Pode ser uma mesa bem grande, como a do LIGO. Paulo. Paulo. Só uma observação, boa noite, Marcelo. Não consegui acompanhar tudo, tinha que passear meu cachorro, mas o que eu acompanhei eu gostei bastante. A observação é que há muitos anos o professor Marcus Aspelmeier, em Viena, ele trabalha com cavidades, com optomecânica de cavidades e sistemas para fazer medições de ultra alta precisão. Recentemente, ele fez uma medida de interação gravitacional entre objetos de microgramas ou miligramas, eu acho, menos de 1 miligrama, alguma coisa assim. Não, desculpa, menos de 100 miligramas. O sonho dele é, de fato, fazer medidas de sistemas emaranhados envolvendo a interação gravitacional e, eventualmente, chegar num limite que pudesse ser de gravitação quântica. Muitos são céticos, eu também sou relativamente cético em relação à possibilidade de chegar nesse limite, mas nesse meio tempo ele está fazendo física muito, muito interessante e ele aceitou dar um colóquio para o Instituto de Física, que provavelmente vai ser no mês de junho. Então, fiquem atentos. Marcus Aspelmeier, de Viena. Obrigado, Paulo. Mais alguma pergunta para o Marcelo? Sim, Henrique, tem sempre vagas para IC.
Sempre, não sei, eu temo que a gente esteja assim, passando o limite do que conseguimos acompanhar os estudantes. Atualmente temos 5 e 6, com o agravante que estamos com o laboratório parcialmente fechado. Então, os ICs mais novos, eles estão fazendo mais estudo dirigido em casa, eventualmente até passando a eles material do laboratório para eles trabalharem em casa. Mas sim, a possibilidade, certamente. Estamos abertos a uma visita virtual pelo momento, mas torcendo ansiosamente para que as visitas sejam presenciais. Então, aguardo, nós do LMCal, estamos aguardando o seu e-mail. E a gente pode marcar uma hora para conversar, para ter um bate-papo. Muito bem. Mais alguma pergunta? Ok, me parece de não ver mais perguntas. Então, Marcelo, eu gostaria de agradecer de novo. Muito, muito obrigado por aceitar e pela ótima palestra. Agradeço. Muito obrigado. Gostaria só de lembrar para todos que semana que vem, o dia 12 de maio, vamos ter mais um convite à física. O palestrante vai ser o professor Jorge Matsas, do IFT Unesp, e o título da palestra que ele vai ministrar vai ser Efeito Hawking e o não problema da perda de informação em buracos negros. Então, eu convido todos vocês a participarem na quarta-feira da semana que vem, sempre às 18 horas. Marcelo, mais uma vez, muito, muito obrigado e até logo. Bom, vamos torcer, até logo em pessoa. Até mais. Até. Tchau, obrigado. Vamos ligar o microfone para dar uma salva de palmas. Obrigada, Marcelo. De nada. Na semana que vem, o problema não foi meu, o problema foi alguém colocou a senha errada em algum lugar, e semana que vem eu espero que essa situação tenha sido resolvida. Você depois passa o vídeo para a gente colocar no YouTube? Sim. Acho que tem que dar talvez, se você tiver um link, você manda para a Malu. Tá. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Tá bom, eu vou interromper aqui a gravação. Agora que eu vi que assim sou eu que estou gravando.